Vamos que vamos que vamos, queridas crianças. Hoje, nessa nossa nona aula, a gente vai falar do reino prototista, ou reino protista, como vocês queiram chamar. O reino prototista, ele não deveria existir, né? Eu vou provar para vocês que ele realmente não deveria existir. Mas, enquanto ele está existindo, a gente tem que falar dele. Então, vamos lá ver os detalhes do reino prototista a partir do próximo slide. Então vamos para ele. Tio, que implicância com o reino prototista? Como é que você pode dizer que esse reino não deveria existir? É porque, ok, esse reino não deveria existir. Aí, como eu não estou mentindo, esse reino não deveria existir. Mas por que o reino prototista não deveria existir, tio René? Porque ele reúne seres vivos muito pouco aparentados. Porque assim, galera, eu posso dizer para vocês que o reino prototista, ele é um reino de conveniência. Como assim, professor? Ele, na verdade, é o depósito da biologia. Os seres vivos que não se encaixam nos outros reinos e deveriam ficar sem reinos, né? Eles são jogados no reino prototista, beleza? Então, o reino prototista reúne seres vivos muito pouco aparentados, porque os seres vivos que estão nesse reino estão ali não porque são parecidos, mas porque não se encaixam em outros reinos. Ou seja, é um reino que é criado não por critério de similaridade, mas por critério de exclusão. Os excluídos, os que não têm para onde ir, vão para o reino prototista. Por isso que tem indivíduos tão diferentes uns dos outros, por isso que é um reino que não deveria existir e provavelmente no futuro vai sim deixar de existir e a partir dele ser criado outros reinos para organizar melhor a biodiversidade. Mas enfim. Então, e quais são, professor, esses seres vivos tão diferentes que estão ali no reino prototista? Quando a gente fala do reino prototista, a gente está falando de todos os protozoários e das algas. Os protozoários que já estiveram no reino animal, né? Proto, primeiro, zoo, animal. Então, protozoários são os primeiros animais, né? O nome significa isso. Só porque os protozoários foram tirados do reino animal e aí coloca onde? Joga no reino protista. E as algas que já tiveram no reino das plantas, né? Tem gente que até hoje pensa que alga é planta, mas não, a alga é alga, planta é planta. E as algas foram tiradas do reino das plantas, né? O reino vegetal, e aí colocar onde essas algas? Joga no reino protista. Então tá lá o reino protista como depósito da biologia. Então os protozoários têm uma história evolutiva muito diferente da história evolutiva das algas. A similaridade entre os dois é muito pequena. Então, realmente, eles não deveriam estar no mesmo reino, mas estão no mesmo reino. Estão no mesmo reino porque eles não têm outros reinos para serem colocados, ok? Então, mas a partir desse momento, depois dessa história trágica do reino prototista, eu vou falar a partir do próximo slide, obviamente, com mais detalhes sobre as algas, né? Vamos devassar as algas e depois a gente vai falar com mais calma, cautela sobre os protozoários. Então vamos lá para o próximo slide. Então, as algas. O que é que eu posso falar para vocês nesse curto período de tempo, né, sobre as algas? Eu posso falar para vocês que as algas reúnem os eucariontes, ou seja, as algas são formadas por células que têm núcleo, ok? Até porque as únicas células que não têm núcleo organizado são as células que formam as bactérias e as arqueias. Então, são apenas as bactérias e as arqueias que a gente estudou na aula passada. Apenas esses são procariontes. Todos os outros são eucariontes, beleza? Entenda. Então, as algas reúnem organismos que têm células com núcleo organizado, que são fotossintetizantes, né? Que fazem fotossíntese, mas que não são plantas. Então, faz fotossíntese, mas não é planta. E aí, o que fazer? Vamos chamar de algas, ok? E vamos colocar no reino protista, ok? Mas quais são as características das algas? As características das algas, como eu falei há pouco para vocês, nesse instante, as algas são eucariontes, ou seja, as algas são formadas por células que têm núcleo organizado, né? Existem algas unicelulares, existem algas unicelulares, inclusive essas algas unicelulares ficam dispersas na coluna d'água, né? Formando uma coisa que a gente chama de fitoplâncton. Fitoplâncton, né? O fitoplâncton que é muito importante porque
recicla o oxigênio que a gente respira, ok? Olha, e também tem as algas pluricelulares. Algas pluricelulares, ó, que aqueles matinhos, né? Aqueles matinhos que ficam lá no assoalho de lagos, lagoas, dos oceanos, né? As algas pluricelulares, mas essas algas aqui, outros exemplos de algas pluricelulares, mas essas algas, apesar de serem pluricelulares, elas não formam tecidos, ok? Porque tecido, só quem tem tecido verdadeiro são as plantas e os animais. Então, só nós, animais, temos tecidos e só as plantas têm tecidos, né? Resistem aí essa informação. Viu só? Então, e como eu bem falei há pouco, né, as algas também são autotróficas fotossintetizantes, ou seja, autotróficas produzem seu próprio alimento, autopróprio, trofos alimento, produz seu próprio alimento, utilizando como fonte de energia a luz solar. Então, são autotróficos fotossintetizantes, tal e qual as plantas. Por isso que no passado imaginava-se que essas algas realmente eram plantas, mas hoje a gente sabe que elas não são plantas, elas são algas e estão, por não ter onde colocar, no reino protoctista. E perceba que as algas elas são bem diversas, né? Nós temos as algas unicelulares que formam o fitoplâncton, mas nós também temos algas pluricelulares e elas podem ser algas verdes, né? Algas pardas, algas vermelhas, né? Então elas são bem diferentes umas das outras e servem ali entre outras coisas, a gente pode dizer, para deixar mais bonito ali o ambiente aquático. Olha, então, habitat. Então, como eu falei há pouco para vocês, o principal habitat das algas é o ambiente aquático, né? Então, as algas vivem prioritariamente no ambiente aquático, na água doce, eu vou ter esse doce, não sei para quê, água doce, né? Na água salgada, né? Mas apesar da imensa maioria das algas viver no ambiente aquático, né? Água doce e água salgada, entenda, mas também existem sim algumas algas que vivem no solo úmido, né? Então a gente vê inclusive nos períodos mais chuvosos, a gente vê que ali fica aquele tapete verdinho, né? Não pode confundir com briófitos, que a gente às vezes confunde com briófitos, que a gente vai estudar mais no futuro. Briófito é uma plantinha bem simplesinha, mas também tem sim umas algas que ficam ali naquele ambiente úmido, ok? Olha, e principalmente as algas verdes, né? As clorofícias. Enfim, e qual a importância ecológica? As algas servem para alguma coisa? Obviamente que sim. Veja só, primeiro que as algas correspondem à base da cadeia alimentar no ambiente aquático. Veja só, entenda uma coisa, o normal é as plantas estarem na terra firme, né? Nas águas emersas, entenda. Então, o normal é as plantas estar na terra firme, mas existe algumas plantas que vivem no ambiente aquático, mas são poucas. Né? O normal é as algas estarem no ambiente aquático, mas existe, obviamente, algumas algas que vão para a terra firme, ok? Mas o normal é planta na terra firme, alga no ambiente aquático. Tanto é que as plantas é a base da cadeia alimentar no ambiente terrestre e as algas fazem a mesma função, só porque no ambiente aquático. Ou seja, as algas correspondem à base da cadeia alimentar, é quem bota comida nas comunidades, né, nos ecossistemas do ambiente aquático. Então, tem essa importância, base da cadeia alimentar no ambiente aquático. Mas também serve para a renovação do oxigênio atmosférico. Imagine que 80% do oxigênio que a gente respira é renovado pelo fitoplâncton oceânico. E isso, ou seja, essas algas unicelulares que ficam dispersas na coluna d'água nos oceanos, elas são responsáveis por 80% de toda a fotossíntese do planeta e, consequentemente, responsável por 80% de toda a reciclagem do oxigênio atmosférico. Portanto, o oceano, esse fitoplâncton oceânico, é o pulmão do mundo, né? E não a floresta amazônica. A floresta amazônica tem outras funções, importantes funções, mas não de pulmão do mundo, ok? Então vamos para frente, vamos falar de protozoários. Então,
Os protozoários. Os protozoários reúnem os eucariontes, mas os eucariontes que são heterótrofos, ou seja, que precisam comer, mas que não são animais e nem fungos. Ou seja, eu tenho um organismo que tem célula nucleada, ou seja, célula com núcleo organizado, é heterótrofo, precisa comer, mas não se encaixa no reino animal e não se encaixa no reino dos fungos. Meu Deus, como é que eu vou chamar esse eucarionte? Vou chamar de protozoário, né? E esses protozoários eu vou alocá-los no reino prototista, porque não tem outro reino para colocá-los, ok? Professor, e qual é as características dos protozoários? Como eu falei, eles são eucariontes, células com núcleo organizado, até porque eu repito, as únicas células sem núcleo organizado são as bactérias e as arqueias, né? Todos os protozoários são unicelulares, né? Microscópicos, né? São os micróbios que a gente chama, né? Veja só, e eles são heterótrofos, ou seja, eles não fazem fotossíntese, eles precisam comer. Então, aqui alguns exemplares, né, de protozoários, a ameba, o balantídeo, que inclusive fica uma doença na espécie humana chamada balantidiose, o paramécio, aqui outros paramécios aqui, né? Olha, visto através do microscópio eletrônico, muito pequenininho, né? Não dá para ser visto a olho nu, obviamente. Para a gente chegar até eles, a gente precisa de um aparelho chamado de microscópio. Né? Aqui a giardia, né? Que também causa uma doença na espécie humana, que é a giardíase, o tripanossoma, causador da doença de Chagas, enfim, vamos ver isso daqui a pouco. Professor, e quanto ao habitat? Né? Eles podem ser de vida livre. Vida livre significa não viver no corpo de outro ser vivo, né? Quer dizer, que vive lá na natureza. Os de vida livre, ou seja, os que não vivem no corpo de outros seres vivos, que vivem livres na natureza, eles podem viver na água doce, podem viver na água salgada e também podem, obviamente, viver no solo úmido também, ok? E os que vivem no corpo de outros seres vivos? Os que vivem no corpo de outros seres vivos podem viver no corpo desses outros seres vivos como mutualistas ou como parasitas. Como mutualistas, eu quero dizer trocando benefícios, né? Como, por exemplo, lá no intestino do cupim. Lá no intestino do cupim, ele tem um protozoário do gênero Triconinfa, né, por curiosidade, e que esse protozoário ele faz a digestão da celulose para o cupim. Então perceba que isso é um mutualismo, é mútuo, é uma ajuda mútua. Por quê? Porque o cupim ele dá abrigo, proteção e alimentação para esse protozoário. E em contrapartida, esse protozoário digere a celulose para o cupim. Então, isso a gente chama de mutualismo. Ok? Então, os protozoários podem viver no corpo de outros seres vivos sendo mutualistas, trocando benefícios, ou seja, sendo beneficiado, mas beneficiando também esse ser vivo. Ou ele pode viver no corpo de outros seres vivos sendo parasitas, né? E, consequentemente, causando doenças, causando prejuízos para esse ser vivo onde ele vive. E justamente esses protozoários que vivem no corpo de outros seres vivos sendo parasitas e causando doenças, vai causar doença inclusive em nós seres humanos. E vamos falar um pouco dessas doenças, né? Muito rapidamente, que nosso tempo é muito curto. Vamos ver as principais protozooses que eu quero que vocês saibam. Então, as principais protozooses. Quando eu falo de protozoose, entenda, estou falando de doenças causadas por protozoários. Nós temos as viroses, que são causadas por vírus, as bacterioses, que são causadas por bactérias, as infecções bacterianas, e nós temos as protozooses, que são causadas por protozoários. Então, aí nós temos a amebíase, a giardíase, né? A amebíase e a giardíase, que são doenças que a gente pega por conta da falta de higiene alimentar e a falta de saneamento básico, visto que uma pessoa que tem amebíase ou giardíase, lá nas suas fezes vão ter os cistos da ameba e da giardia, né? E por falta de higiene elementar, por falta de saneamento básico, esses cistos vão parar na água e no alimento. Aí você vai consumir essa água, esse alimento com os cistos, aí vai ter ou amebíase ou giardíase, né? E que se caracteriza por dores abdominais, ou seja, dor de barriga, diarreia, desidratação. Por isso a importância de a gente sim ter hábitos de higiene elementar, lavar as mãos
antes de levar a mão à boca, lavar as mãos, levar a mão aos olhos, né? Lavar as mãos antes de consumir qualquer alimento e também os alimentos que são comidos crus, ser colocado em uma solução de hipoclorito de sódio, né? Ou seja, 1 litro de água, uma colherzinha de chá de água sanitária. Então, veja só, nós temos as doenças de Chagas, né? A doença de Chagas que é causada pelo Trypanosoma cruzi, né? O Trypanosoma cruzi, eu até mostrei no desenho, no slide anterior, né? Ele é um protozoário flagelado. E ele é transmitido, é causado pelo Trypanosoma cruzi, ele é transmitido pelo barbeiro, né? O nome científico é Triatoma infestans, né? Mas a gente conhece como barbeiro ou bicudo. O barbeiro, ele vai sugar o sangue da pessoa e ele suga o sangue à noite, quando você está dormindo. E quando está sugando sangue, ele defeca. E nas suas fezes tem o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi está ali nas fezes, né, do barbeiro, porque ele suga o sangue, fica todo cheião, aí defeca, vai-se embora. Aí, enquanto ele está sugando sangue, você não sente vontade de coçar, porque na saliva dele tem um anestésico, né? Quando ele sai, esse anestésico cessa o efeito, aí você sente vontade de coçar. Aí, reflexo, você coça, aí você força os T. cruzes, os Trypanosomas cruzes que estão nas fezes do barbeiro, entrar no seu corpo pelo local da picada. Então, doença de Chagas, né? A doença endêmica, ou seja, típica, mais da região norte do Brasil, ok? Pessoal, aí nós temos a leishmaniose visceral, que eu quis falar da leishmaniose visceral porque também tem casos na nossa região, que é o calazar, né? A leishmaniose visceral, que é uma protozoótica, ou seja, acomete tanto seres humanos quanto outros animais e é transmitida através da picada do mosquito palha, né? O mosquito palha porque suas asas lembram palha de milho. O fato é o seguinte, então imagine ter um cachorro com calazar, então e o mosquito pica o cachorro, aí pica você, aí pode passar para você, né, o protozoário, que é o Leishmania chagas, né? E ele vai causar no ser humano calazar. O ser humano pode sim ter calazar, ok? E nós temos a malária que é causada pelo mosquito anófeles, é uma doença típica, endêmica do norte do Brasil, né, da região amazônica, e como eu bem falei, é transmitida através da picada do mosquito anófeles, ok? Então, pessoal, era só aí uma visão panorâmica das doenças. Lógico que a gente tem muito mais o que falar disso e outra oportunidade a gente vai falar. Então, por hoje é só, pessoal. Até nosso próximo encontro. Tchau!